Meus amores, mais um culto cristão no lar, mais um momento para estarmos unidos em oração, em fé, em serenidade, em esperanças. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos estar também lembrando dos nossos amados que precisam da oração. E vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura de nossa irmã Sônia de Carvalho. Pai nosso. Deus nunca se esquece de um filho. Tenha plena certeza disso. Afinal, infinita é a sua bondade, que diariamente nos envolve. Por isso, quando estiver a viver um período conturbado, não se sinta desamparado. Deus estará sempre a lhe proteger dos perigos do mundo. E quando sua alma se enfraquecer diante do sofrimento, será o Pai que lhe dará forças para prosseguir. No mundo existirão as tempestades, mas o sol da esperança jamais deixará de existir. Porque aconteça o que for, Deus pode mais. Será Ele que irá o orientar nos dias cercados de problemas e angústias. Ele irá aliviar suas lágrimas, o afastando do desespero. Deus, Pai nosso, eterno amor que aquece nosso coração e transforma nossa vida. Quantas vezes nos revoltamos ou caímos na descrença porque algo não saiu como gostaríamos. Fica a sensação de que uma porta se fechou, mas Deus não abandona ou se faz indiferente. Ele é a mão que nos levanta do chão, o consolo das nossas dores e saudades, a inspiração para um recomeço. Deus conhece nossas necessidades, principalmente as espirituais, e sempre irá cuidar de um filho. Confia. Deus lhe abençoa. É preciso seguir adiante. Só assim se vence as dúvidas e medos e o sofrimento passa. O amor é o caminho, não tema. Deus é a luz que jamais se apagará. Então, meus queridos, vamos continuar confiando no Pai. Ele está sempre ao nosso lado. Ele não nos desamparará nunca. Dando continuidade ao nosso culto no lar, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. O título do capítulo é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Hoje nós vamos ler injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo: quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os homens hebreus, era um termo desdenhoso que significa homem que não vale nada.
e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Mas, o que queria dizer Jesus por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido as do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Vamos comentar um pouquinho, meus amores, sobre essa lição de hoje: injúrias e violências. Infelizmente, na atualidade, no mundo atual, nós nos deparamos com muitas violências no mundo, muitas injúrias. O forte querendo sempre manter um poder sobre o mais fraco. Aqueles que não amam a Deus como deveriam, praticando violências contra o seu irmão, eles inventam, eles criam 1000 situações para cometerem essas violências. E todos nós sabemos que Deus não é conivente com esse tipo de situação que a humanidade passa. A humanidade precisa de brandura, de moderação, de mansuetude, de afabilidade e de paciência. Tudo isso faz parte das leis naturais que o Pai nos deixou para que seguíssemos. Aquele que pratica a violência porque são egoístas, esquecem da concórdia, da união, esquecem da lei de amor. A lei de amor é um sentimento de irmandade, de caridade, de uma relação fraterna entre os homens. E nós precisamos estarmos bem próximos da lei de amor, praticando essa lei de amor, para que o egoísmo, o orgulho, a violência, esse poder que o homem acha que tem, sejam extirpados da terra.
No dia, meus amores, em que isso acontecer, nós teremos uma terra humanizada, uma terra onde o amor será a lei maior. Jesus, quando ele fala que bem-aventurados são os mansos, porque possuirão a terra, ele não quer dizer que nós sejamos bobos, nós sejamos aquele que aceita tudo, mas que aprendamos do Evangelho de Jesus o amor ao próximo, para que mereçamos possuirmos a terra e também termos essa promessa dos céus. Enquanto nós não estamos nos céus, nós precisamos viver na terra e usufruindo daquilo que a terra produz para todos nós. Então, meus queridos, vamos procurar ler mais do Evangelho de Jesus, ler mais das leis da natureza, para que extirpemos do nosso coração, do nosso espírito, tudo aquilo que vai de encontro aos ensinamentos de Jesus. Nós somos filhos do Pai. E quando o Pai nos promete vida, nos traz, nos deixa na terra, vivendo essa vida, passando por essa jornada, por essa escola, Ele nos oferece o livre-arbítrio, que fará com que tenhamos sempre em nossos corações esse sentimento de paz, esse sentimento de amor para com os nossos irmãos. Vivamos a brandura de Jesus, vivamos a lei de amor, vivamos essa necessidade que temos de sermos filhos do Pai na íntegra. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Aí, meus queridos, nós teremos um mundo de paz, um mundo onde o egoísmo, onde esse poder, onde o orgulho, onde a violência não mais farão partes da terra, nem do céu. Os nossos espíritos estarão preparados para viverem de acordo com aquilo que Deus determinou. Então vamos produzir a afabilidade, a doçura, o amor, viver em paz, amando os nossos irmãos e sempre aceitando as leis da natureza, que são as leis determinadas por nosso querido e amado Pai. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver essa vida maravilhosa de paz, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Que assim seja, meus amores. Vamos fazer a nossa oração, mas antes eu gostaria de fazer a oração de São Francisco de Assis.
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a doce esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz, que eu seja luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Deus Pai poderoso, aqui estamos reunidos nesse culto cristão. Tenho certeza, Pai, que em muitos lares os familiares estão reunidos para juntos orarmos a Ti. Juntos te pedir, fortalece-nos, Pai. Protege-nos, Pai. Que tenhamos, Pai, sempre essa necessidade de Tua presença em nossas vidas. Tende misericórdia da humanidade, Senhor. Principalmente daqueles países onde o homem ainda faz a guerra. Que a paz, Senhor, seja o único veículo que chegue nesses países. Que os governantes dos países, Pai, descubram as leis naturais. Descubram e pratiquem aquilo que Tu nos enviaste como Tuas leis a serem seguidas. Te pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos que se encontram doentes, do corpo físico, do corpo espiritual. Nós sabemos, meu Deus, como é difícil viver uma vida cheia de males, cheias de pesadelos, cheias de falta de perdão, cheias de iniquidades, de violências. E os nossos irmãos, Pai, estão precisando de Ti, do Teu amor, do Teu abraço, para que eles se curem do físico e do espírito. Protege, Pai, cada lar, que cada lar esteja unido, Senhor. Unido como Tu nos enviaste para a terra. Um templo familiar. Que em cada lar que exista, Pai, desencontros, seja feito o encontro. Que em cada lar que tiver desespero, que a esperança que Jesus tanto plantou na terra seja o necessário para que todos continuem em paz. Desculpem. Que tudo isso que consta na prece de São Francisco de Assis seja o que move um lar. Seja a compreensão de cada lar. Que Nossa Mãe Maria se faça sempre presente. Que os nossos irmãos, Pai, que usam dos vícios, eles saem de um lar, Senhor.
E com certeza é de um lar onde faltou alguma coisa. E eles, por serem espíritos eternos, já trazem com eles as fagulhas das vidas passadas. E aproveitam, Pai, um desentendimento e se enveredam pelos caminhos escuros dos vícios, não se respeitando, Pai, não se amando, levando ao seu lar uma inquietude muito grande, porque os pais nunca sabem aonde esses irmãos, esses filhos poderão chegar. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia e abraça cada irmão que se encontra nesse caminho de perdição, de escuridão, de falta de amor. Te agradecemos, querido Pai. Agradecemos a Ti, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que sempre se fazem presente nesses momentos de sofrimento. Que assim seja. Vamos agora, meus queridos, fecharmos os nossos olhos, colocar em nossas telas mentais a grandeza da Mãe Natureza, a beleza da Mãe Natureza. Como é bom, como é belo vivermos e sabermos que temos esse universo ao nosso redor, nos trazendo ar, luz, sombra, calor. É assim que o universo trabalha, que a Mãe Natureza trabalha. Pedindo à espiritualidade amiga que coloque em nossas águas o remédio necessário para a nossa paz, para a nossa cura física e espiritual. Vamos juntos fazermos a oração que Jesus nos ensinou para conversarmos com o Pai. Pai nosso que estás nos céus e em todos os lugares, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino sempre. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livra-nos, Senhor, de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda violência, de todo julgamento. Que possamos, meu Deus, orar e vigiar e estarmos sempre na Tua presença. Pois Teu, Pai querido, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, agora e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém.